Seja bem-vinda, né? Bom dia a você que está nos assistindo. Nós vamos agora iniciar o nosso louvor, mas antes vamos fazer uma breve oração. Oremos. Santíssimo Deus, Pai amado e querido, a Ti agradecemos por mais essa oportunidade, Deus. Por mais essa oportunidade de estar mais próximo de Ti, de Te adorar e louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor. Receba, Pai, todos os louvores, meu Deus, pois é em gratidão a Ti. Agradecemos também, Pai, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito com cada um de nós, de nos ter trago até aqui, Pai. Agradecemos também pelas pessoas que estão nos assistindo, Deus, que os louvores sejam tocados, porque também é uma pregação. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus com o hino 340. Da linda pátria sou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir. Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. É fiel a vida é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Amém. Louvado seja Deus. Vá com o hino 88. Achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará.
estarei já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém. Agora cantaremos o hino 70, porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém. Irmã, neste momento vamos dar início mais à escola sabatina e vamos ler um versículo da Bíblia, que é Eclesiastes 3, que fala tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraço. Neste momento é o tempo que nós estamos passando de se afastar dos abraços, né? Mas que nós temos certeza que Deus está no controle, né? Neste momento, peço aos irmãos que se coloquem em pé
E vamos entoar o número do hino 70, que fala porque Ele vive a cada manhã, que é o nosso desejo, é que o nosso Deus vive e vive no coração de cada um dos irmãos. Amém? Feliz sábado! Agora nós iremos entoar o hino 509. A escola sabatina, mas vamos nos colocarmos de pé. Em teu nome começamos esta escola, ó Senhor. Com fervor nós te rogamos, seja o nosso diretor. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruí-nos no caminho teu de luz. Esta escola nos ensina em tua santa lei viver e nos manda que sejamos sempre fiéis até morrer. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruí-nos no caminho teu de luz. Vem, Senhor, vem ensinar-nos teus preceitos bem cumprir. Eis reunidos esperamos tua presença aqui sentir. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó Mestre, instruir-nos nos caminhos teu de luz. Amém. Olá, bom dia, feliz sábado. Convido agora todos os que estão em casa para levantar, para fazer uma oração, para iniciarmos a nossa escola sabatina de hoje. Querido Deus, amado Pai, queremos neste momento, Pai, te agradecer por mais uma noite que o Senhor nos concedeu e por esse sábado maravilhoso, Senhor, que estamos na tua presença, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir que o teu Santo Espírito seja em cada vida, Senhor, que possamos, ó Deus, estar estudando a tua palavra, e que teu Santo Espírito possa estar nos orientando, Senhor, e que possamos guardar e colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Um adventista em 10.000. Para Radenko Melovic, frequentar a universidade em Belgrado era mais sinônimo de diversão do que estudo. Ele gostava de festas, bebidas e fumar, e era tão popular na universidade que foi até eleito presidente do corpo estudantil. Mas ele não fazia nenhuma avaliação, nenhuma prova, e por isso no final de cada ano, para não ser expulso do alojamento, mudava de curso. Foi assim por 4 anos, mas então a tragédia ocorreu na sua família e ele ficou devastado, em depressão. Por isso, pela primeira vez na vida, Radenko orou pedindo que Deus lhe revelasse o caminho certo a seguir. Entre os 10.000 alunos da universidade, havia uma jovem adventista chamada Emília, e logo Radenko a conheceu. A estudante gostava de falar sobre Deus e em pouco tempo convidou Radenko para visitar uma igreja adventista. Na igreja, Radenko começou a estudar a Bíblia e ficou surpreso ao descobrir que o sábado era o dia sagrado de Deus. Logo ele foi perguntar ao sacerdote da igreja de seus pais sobre o sábado, e a resposta foi:
guardamos o domingo porque foi o dia que Jesus ressuscitou. E o sacerdote acrescentou: nossos líderes decidiram pelo domingo e eu não questiono essa opinião. Radenko percebeu que a igreja de seus pais não seguia a Bíblia e então continuou a estudar a palavra de Deus com os adventistas. Hoje Radenko tem 58 anos, terminou sua graduação e é um ancião ativo da Igreja Adventista de Nova Belgrado. Essa igreja serve a receber a parte da oferta deste trimestre. Eles desejam construir um prédio próprio para a congregação. Sejamos liberais. Feliz sábado, igreja, e nesse momento de tanta certeza, irei louvar ao Deus da certeza, que nele podemos sempre confiar tudo o que estamos passando. Venho de passos em vão, tentando minha vida consertar e sentir. Sozinho eu caminhei. Os casebres que eu construí são castelos do meu próprio querer, que me afastaram tanto de ti. Mas lá de longe vi que minha vida era todo um caos. Estava perdido, sem destino e direção. Eu vi que tudo fez sentido quando eu te encontrei. Por isso eu entrego todo o meu viver. Hoje entrego tudo, nada mais em mim é meu. Entrego o meu coração, que vivo agora em mim. Bate com orgulho, peito puro, minha vida eu entreguei. Não mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. Aprendi a caminhar os caminhos que eu mesmo construí, mas meu destino era o chão. Eu tentei provar do que eu era capaz, fui pro mundo sem olhar pra trás, sem rumo caminhei. Mas lá de longe vi que minha vida era todo um caos. Eu estava perdido, sem destino e direção. Eu vi que tudo fez sentido quando eu te encontrei. Por isso eu entrego todo o meu viver. Hoje entrego tudo, nada mais em mim é meu. Entrego o meu coração, vivo agora em mim. Bate com orgulho, peito puro, minha vida eu entreguei. Não mais eu quem vivo, Ele é quem vive em mim. Hoje entrego tudo, nada mais em mim é meu. Entrego o meu coração, vivo agora em mim. Bate com orgulho, peito puro, minha vida eu entreguei. Não mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim. Amém? Feliz sábado! Bom dia a todos, feliz sábado. Hoje estamos aqui para mais uma escola sabatina, dia esse da criação, que tem como tema a recapitulação desta semana, na qual estudamos. Quem lembra? Então vamos lá, vamos aqui refrescar a memória de cada um de nós. Uma lição maravilhosa que estudamos durante a semana toda, que tem como tema a origem e natureza da Bíblia. É um tema maravilhoso, né? E agora será feita a recapitulação da lição, né? Ficamos atentos para recapitularmos o que foi estudado durante a semana toda. E que Deus nos abençoe. Feliz sábado a todos. Amém, igreja? Feliz sábado, Samuel. Feliz sábado, bom dia. Bom dia. Queridos, você que está aí do outro lado da tela, ainda nessa quarentena, parabéns por estar assim, resistindo e cuidando de você e dos seus. Né? Assim que a gente deve agir nesse tempo de coronavírus. E nós queremos dar início à recapitulação da escola sabatina. E agora essa aqui, olha que surpresa boa,
lição de adolescentes para nós, eu aqui com Samuel Sacramento, da igreja do 5º Centenário, contando com ele para a gente fazer uma breve recapitulação dessa lição maravilhosa. E para isso quero começar com a oração. Ora, por favor, Samuel. Muito obrigado a Deus por este dia, também pela recapitulação da lição e que todos nós possamos compreender. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Samuel, tem o título da nossa lição essa semana, a lição de adolescentes, a lição de vocês. O título dela é A Vez dos Profetas. Quais são os profetas da vez, Samuel? Elias e Eliseu. Que maravilha, né? E assim, a história ela veio contando a lição veio contando 4 histórias. Não foi? Quais histórias são essas, Samuel? Essas são as 4 histórias importantes a respeito de Eliseu, né? Que são as lições valiosas. A primeira é que Deus usou Elias para chamar Eliseu. E também Eliseu pediu e recebeu o dobro do Espírito. As águas foram purificadas. As águas de Sará foram purificadas. E Eliseu, ele foi zombado. Então as águas de Mara purificadas e Eliseu zombado. 4 histórias numa só lição, mas também teve um momento na vida do profeta Elias que ele se sentiu sozinho. E como foi isso? Verdade. Elias, ele achava que ele estava sozinho, né? Porque ele pensava que ele era o único profeta. Mas na verdade existiam pelo menos 7.000 fiéis em Israel. Que maravilha, né? Ainda existia 7.000 fiéis e ele não sabia. Pode acontecer conosco isso, né? Mas aí a história vai contar também desse momento de transição em que Elias ele vai treinar Eliseu. Elias vai preparar Eliseu para substituí-lo. Então ele também dá um privilégio para Eliseu. Que privilégio é esse, Samuel? Elias ele deu um privilégio de pedir o que estivesse no coração de Eliseu. E com isso Eliseu pediu o dobro do poder de Elias. Igual Salomão, né? Sabedoria, e ele não pediu coisas materiais, riqueza, que coisa maravilhosa. Elias ainda teve a incumbência de ungir 3 pessoas. Quais foram essas 3 pessoas? Foram Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta. Olha só. Então o termo ungido ele significa separado. Então ele separou, né, essas 3 pessoas aí. E uma coisa curiosa que a gente pode conferir na nossa lição bíblica, que está lá em 2 Reis, no capítulo 2, 23 a 25, vai falar sobre a punição dos rapazes de Betel, 2 Reis, né? E aí, Samuel, você não acha que essa punição, a gente vai ler aqui, e você não acha que essa punição foi forte? Vamos ler aqui, só para a gente saber, né? Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam, sobe, calvo, sobe. Virando-se ele para trás, ele viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens daquele, né? Então assim, como que você conseguiu entender a partir da lição de jovens dessa semana, essa história aqui? Ele não foi uma punição severa demais, você não acha? Para mim não, porque Satanás ele sempre procura derrotar os planos e propósitos de Deus. E com isso essa foi mais uma das ações de Satanás, mas Deus puniu esses homens. Puxa, então eles não estavam só zombando de Eliseu, eles estavam zombando também da obra de Deus, é isso? É verdade? Então, é bom entender esses detalhes, né? Porque senão a gente perde muita coisa do entendimento da Bíblia. E falando em detalhes sobre Eliseu, né? Sobre o profeta Eliseu, a gente vê aí uma peculiaridade a respeito da vida dele.
foi? O que você nos conta aí a respeito? Como que era a família do profeta Eliseu? O pai de Eliseu era um rico fazendeiro. E Eliseu, ele sempre fazia as tarefas, né? As tarefas do pai dele. Ele é obediente, então. E com isso ele foi preparado para responsabilidades maiores, que é como ser profeta. Que maravilha. A partir da obediência aos pais e da fidelidade, inclusive nos afazeres domésticos, ele foi preparado. Bem ressaltado aqui, viu? Muito bem sublinhado. Então, essa história de Elias, né, desse profeta, do Eliseu, essa história ela ficou no passado, Samuel, ou ela é ainda história atual? Como é que é isso? O que você entende dessa história? É que Deus ele tem um propósito para todos nós. E o mesmo que ele fez com Elias, ele quer fazer com todos nós hoje. Que maravilha. Então ela continua sendo uma história bem atual. Continua sendo atual, sim. Muito bom, é muito bom ver isso. Agora a gente não sublinhou e não falou sobre as águas de Mara. Você acha que foi aquele sal ali que purificou mesmo aquelas águas ali? Né? As águas de Jericó foram purificadas pela intervenção miraculosa. Foi de Deus ou foi do sal? Eu tenho a plena certeza que foi de Deus. Amém, né? Então, o poder vem de Deus. Era apenas uma forma de apresentar como Deus podia purificar a água, assim também purificaria o povo. Muito bem entendido. Quero parabenizar você, Samuel. Levo um abraço para a família Sacramento. Um abraço para a sua igreja, que é a igreja do Quinto Centenário. E que nós possamos estar assim, sempre unidos e fomentando, incentivando. Adolescente, não perca. Tenha a sua lição, faça questão de tê-la. Você pode baixar pela internet, pode ter em PDF. O ideal é o físico, né? Ela física aqui, o livro físico, se você quiser. Procure a diretora da sua escola sabatina. E nós queremos agradecer a Deus por essa recapitulação, fazer agora uma breve oração para poder terminar e seguir agora com a nossa próxima lição. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia, justiça, proteção e paz. Obrigada porque ainda nesse tempo, em pleno século XXI, o Senhor está suscitando jovens, adolescentes e até crianças para serem seus servos aqui na terra, tal qual o Senhor usou Eliseu. Obrigada pelo meu amigo Elias, pelo meu amigo que está aqui, Senhor. Tanto os meus amigos profetas do passado, como o meu amigo Samuel Sacramento, que aqui está. Em nome de Jesus, usa-o da maneira que te agrada. Assim também o nosso cinegrafista, o Alvo Gino. Em nome de Jesus, seja conosco e sabemos que bastará. Amém. Bom dia, feliz sábado. É um motivo de alegria, né, poder participar desta escola sabatina virtual neste sábado e dizer para os jovens o quanto é importante estudarmos e a lição da escola sabatina. Aqui no nosso lar a gente tem 3 classes, que é adolescente, adulto e classe jovem, que hoje eu faço parte. Não sou professora, né, sou aluna da classe jovem e estou muito feliz de hoje viver, né, um estudo bem diferenciado e o tema deste trimestre está maravilhoso, como conhecer a vontade de Deus. E a estudo dessa semana, né, venho trazendo um tema bem interessante, que é revelações da vontade divina. Onde você vai encontrar as revelações da vontade divina? Será que em qualquer livro? Será que em qualquer contexto? Ou é simplesmente na Bíblia? Essas revelações divinas você só encontra na Bíblia. Nenhum outro livro tem que ser mais importante do que a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros e é nela que nós encontramos a revelação divina. Aqui na parte de sábado, graça e paz da parte do Pai. Você já deve ter ouvido algumas histórias que advertem contra os perigos de se ler passagens isoladas da Bíblia. Este é um grande perigo. Existem pessoas que passam simplesmente o dedo e eu vou ver o que Deus tem para mim falar hoje, né?
E aí muitas pessoas encontram ali aquele verso onde Judas, vendeu Jesus por 30 moedas de prata e depois ele foi e se enforcou. Você faria a mesma coisa? Você iria lá se enforcar porque você encontrou hoje aquele verso e foi o que Deus queria para você? Será que é isso que Deus quer para nós? Ou nós devemos estudar o contexto, né, pegando um verso aqui, outro ali, de um livro em outro livro? E também na parte de domingo, o contexto da passagem. A mais clara revelação da vontade de Deus se encontra onde? Se encontra na Bíblia. Então é só nela que você encontra a revelação da vontade de Deus. Nenhum outro livro tem que ser mais importante do que a palavra de Deus. Se eu estudar a lição da escola sabatina sem abrir a Bíblia, vai ser vazio para mim. Não vai servir de nada, porque eu preciso, a minha base fundamental tem que ser a Bíblia. Tem que ser na palavra de Deus. Claro, ela foi escrita pela vontade de Deus por homens espirituais, homens que oraram, né? Pastores que se encheram do Espírito Santo para passar essas mensagens maravilhosas para nós. Mas nada tem que ser mais importante do que estudar os textos bíblicos para encontrar, né, essas verdades unicamente na palavra de Deus. É preciso considerar o escopo geral que está por trás das narrativas. Durante o estudo da palavra, o Espírito Santo toca nosso coração. Quando estudamos o contexto, ele impressiona a nossa mente e ao passarmos tempo com a Bíblia, Jesus direciona a nossa vida aplicando o princípio ao contexto em que estamos vivendo. Então esse é o grande motivo pelo qual nós devemos passar tempo de qualidade com a palavra de Deus, porque só é através dela que o Espírito Santo vai nos motivar, vai nos impressionar a nos colocarmos, né, inteiramente na vontade de Deus, a vivermos a vontade de Deus em nossa vida. É Jesus que vai direcionar nossa vida, né, aplicando ao contexto em que estamos vivendo. Então, pelo fato de sermos diferentes uns dos outros, por isso que nós devemos estudar a Bíblia, orando, porque eu posso pegar aqui a Bíblia, estudar e essa aplicação chegar para mim de uma forma diferente que chega para outra pessoa. Por isso, querido jovem, como nós devemos aplicar a palavra de Deus, né, à nossa vida. Algumas decisões da vontade divina são universais e incondicionais. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo é um evento que ocorrerá independente de aceitarmos ou não o plano divino. Eu aceito ou não o plano divino em minha vida, Jesus vai voltar. Não importa se eu estou fazendo a vontade de Deus, Jesus vai voltar. Por isso que cada dia nós devemos nos prepararmos para aguardar a segunda volta de Jesus. Quando precisamos tomar uma decisão, devemos buscar a Deus em oração e pedir a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia deve ser consultada a fim de encontrar contextos semelhantes à situação pela qual estamos passando. Hoje o mundo se encontra em um momento difícil. Precisamos ir aonde? A internet simplesmente buscando orientação em vídeos que as pessoas postam, ou precisamos ir à palavra de Deus? Claro, precisamos primeiramente ir à palavra de Deus, porque ela as melhores informações para a nossa vida é encontrada na palavra de Deus, mas através também da oração. E para fecharmos, aqui ainda tem, embora alguns princípios requerem mais estudo para se entender a vontade divina, outros são bem claros. Alguns são parte da vontade soberana de Deus e outros se aplicam às circunstâncias em que nos encontramos. Levaremos a vida toda para compreender algumas passagens, enquanto o significado de outras será naturalmente revelado pelo Espírito Santo. Qualquer que seja o caso, mais importante até do que compreender a vontade de Deus é praticá-la e segui-la por meio da sua graça e direção. Esse deve ser o desejo de cada um de nós,
que a palavra de Deus, a vontade de Deus seja aplicada em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos dê um restante de sábado na presença dEle. Olá, feliz sábado! Como foi o estudo da lição essa semana? Você que está aí com sua família, acompanhando essa lição da Escola Sabatina Virtual, que achou da segunda lição do nosso segundo trimestre? Como interpretar as Escrituras e agora especificamente na lição 2, origem e natureza da Bíblia. Qual é a origem e a natureza da Bíblia? Começamos com o verso para memorizar. 1 Tessalonicenses 2,13. Está aberto aí? Vamos orar então. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder ter a sua palavra ao nosso alcance. Obrigada porque, vivendo em tempo, Senhor, de angústia, nós temos o consolo maravilhoso que é a sua carta de amor chamada as Escrituras Sagradas. Nos inspira nessa lição, nos ajuda cada dia mais a sermos fiéis a ela em tudo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Obrigada e amém. Então, queridos, hoje aqui nós falando sobre origem e natureza da Bíblia. Eu sei que você já estudou e o verso para memorizar diz para nós o quê? Outra razão. Está aqui na minha Bíblia, já aberto aqui, né? Eu sei que está aberto na sua também. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então a palavra ela não volta vazia, né? Segundo Paulo aqui, ela ainda está operando eficazmente no povo de Tessalônica. Muito bom para nós e contextualiza aqui essa primeira parte que é a origem e natureza da Bíblia, nos lembrando que a Bíblia ela tem uma função. E essa função, ela depende exatamente de como nós a enxergamos, de como nós a observamos, de como nós entendemos a Bíblia. Você sabia que há estudiosos que entendem que algumas partes da Bíblia não foram necessariamente inspiradas e que, inclusive, o livro de Daniel são só alegorias que foram contadas e registradas para nos repreender nesse tempo? Então, é por isso que a lição ela traz esse esclarecimento, né? A função que a Bíblia desempenha em nossa vida e na igreja como um todo, né? A nossa interpretação da Bíblia, ela é significativamente moldada, influenciada pela compreensão do processo e revelação e inspiração. Então, não devemos moldar a Bíblia de acordo com os nossos interesses. Temos que sempre lembrar que ela tem uma dimensão divina e humana, porque ela é a palavra de Deus. Toda vez que nós abordarmos a Bíblia, nós precisamos abordar com fé. Nunca com ceticismo e nem com instrumentos metodológicos apenas. Já pensou você estudar matemática com os métodos de biologia? Não ia funcionar, né? Da mesma forma, matemática com os métodos de língua portuguesa. Então, a Bíblia, a revelação divina da Bíblia está constatada em 2 Pedro 1, de 19 a 21. Segundo o apóstolo Pedro, os profetas foram movidos pelo Espírito Santo. Isso é muito importante, né? Deus usou seres humanos específicos para essa tarefa, para esse trabalho. Então, a gente precisa considerar esse elemento divino ao interpretá-la. Também, hoje, nós precisamos do Espírito Santo para poder entender a Bíblia. E isso exige fé, com certeza. Uma pergunta para nós. Já é difícil obedecer quando acreditamos em sua origem divina. O que aconteceria se passássemos a desconfiar dela ou até mesmo questionar sua procedência? E aí? Ia acontecer o quê? Se a gente começasse a questionar a Bíblia e querer colocar nela as nossas vontades, né? Há um processo de inspiração da Bíblia, e é o que vem trazendo aqui o nosso manual de estudo. Processo de inspiração, né? A Bíblia ela é o resultado da verdade reveladora de Deus para nós, mediante a obra do Espírito Santo. E o que você respondeu aí, quando tem a uma segunda pergunta aqui, que diz assim, o que os textos de Pedro, Timóteo e Deuteronômio, citados no texto, né, afirmam sobre a inspiração das Escrituras? Então, as Escrituras, elas são frutos dos pensamentos
humanos sobre Deus, ou elas foram de fato inspiradas pelo próprio Deus. Então, esses textos aí, demonstram que a Bíblia foi inspirada pelo próprio Deus. Até aquelas partes mais difíceis, sim, até aquelas partes mais difíceis de ler e de entender, né? As partes que não são aplicáveis hoje, como, por exemplo, né, a gente entende que através da morte de Cristo, a doutrina do santuário, não é bem a doutrina do santuário, mas o sacrifício diário no santuário, ele cessou. Então, as leis cerimoniais, elas cessaram. Não se aplica mais a nós hoje, mas não é por isso que elas não são importantes para que eu leia, né? É muito importante a gente trazer esses conceitos. Importante a gente fazer a produção desse conhecimento na nossa mente. Deus usou escritores bíblicos que investigaram cuidadosamente os fatos ou usaram documentos existentes na época para comunicar a sua mensagem, né? Então, não foi... A Bíblia é a história, como a gente viu na lição anterior. Aí, uma pergunta para nós, uma pergunta muito importante, que é: por que é tão essencial que nós não abramos, né, a porta aos ensinamentos que negam a autoridade divina e de sua parte, a ponto de refutar ensinamentos cruciais como a criação, êxodo e a ressurreição? O que é importante que você entenda? Que a criação, o êxodo e a ressurreição não são apenas alegorias. Não são histórias criadas apenas, né? É muito importante você pensar nisso. E a palavra escrita de Deus, ela traz para nós aqui, ó, ela tem algumas características, as quais nós podemos destacar aqui, ó. Ela foi escrita. Por que a Bíblia foi escrita? Porque Deus mandou escrever a Bíblia? É para que nós não a esqueçamos facilmente. É também um meio de ela ser bem preservada. Ela pode ser copiada, né, várias vezes, pode ser lida por inúmeros leitores também, em todos os lugares, por várias gerações. Então, teve muitos motivos aí para que Deus pedisse que a Bíblia fosse escrita. Houve essa determinação dele, né? Uns podem ler o texto escrito em voz alta para outros e todos serão profundamente abençoados. Já pensou se não tivesse sido escrita? Como ela teria chegado até você hoje? Pois é. Mas agora é importante ressaltar, talvez tenha sido a parte mais importante da lição, do meu ponto de vista, é o paralelo entre Cristo e as Escrituras. O que tem a ver Cristo e as Escrituras? Como que existe esse paralelo? O primeiro, que eu fiz um resumo e coloquei 3 paralelos, né? O primeiro deles, que eu coloquei, é a concepção. Assim como Jesus, a Bíblia foi concebida de uma forma divina humana. Então, mesmo que Jesus tenha nascido de uma mulher, ele era Deus, ele era um ser divino. Assim também a Bíblia. Ela foi escrita por homens, mas ela é a palavra de Deus. Existe essa relação. Você já tinha pensado nisso? Não sei. Mas também tem a questão da humanidade. Ou seja, quando Deus se revelou, ele desceu ao nível humano. Quando a Bíblia foi escrita, ela teve que passar pelo instrumento humano. Então, essa humanidade. E, por fim, o terceiro paralelo que a gente pode traçar é a questão da pureza, divino e humano. Ou podemos dizer, humana, mas divina. Ou seja, pura, santa, verdadeira, né, e guardada por Deus. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo. O Verbo se foi carne e habitou entre nós. Realmente essa parte aqui me chamou muita atenção e eu gostei bastante de falar com ela para você. Agora a gente precisa abordar aqui já as partes finais, que é compreendendo a Bíblia pela fé. E para compreender a Bíblia pela fé, é crucial que você tenha um relacionamento com Deus. Como está seu relacionamento com Deus? Né? Você pode entender a Bíblia sem ter fé nele? Já é dito na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Você acredita nisso? Tem umas questões que a gente pode trazer para a nossa vida diária, porque a Bíblia não é um livro antigo, ela é um livro atual. Então, hoje, a gente tem nessa sociedade pós-moderna, né, uma relativização da vontade de Deus, uma relativização de que da Bíblia, dos ensinos da Bíblia, se ela é a verdade,
se ela não é a verdade, mas é muito importante que você entenda que esse presente, que é a palavra de Deus, esse artigo aqui, ele não apenas é um instrumento humano, mas ele é sobretudo um instrumento divino. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua primeira doutrina, seu primeiro princípio, ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então ela tem isso como princípio, considera a Bíblia como a palavra de Deus. A fé é um artigo muito raro na sociedade atual, mas não pode ser extinta. Ela não pode sair do seu coração e da sua mente, porque é o instrumento principal para esses momentos finais da história da humanidade. Eu quero lembrar aqui e compartilhar com você ainda, recapitulando essa lição, né? Dizendo e perguntando e afirmando e colaborando aí com você, porque Deus revela a si mesmo e a sua vontade. Por que Deus faz essa revelação? Por que Deus revela a si mesmo e a sua vontade através da Bíblia? Você teria comunhão com Ele, você o buscaria, você teria motivos para poder ir até Ele, caso não soubesse, tivesse certeza de que aqui está a revelação da vontade dEle? Não teria, né? Você não teria. Então, que nós possamos mais e mais nos apegar a esse instrumento divino, humano, mas, sobretudo, especial, e é uma rede de pesca, ela pesca aqueles que se deixam levar pela rede da fé e seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você tenha aí usufruído e tido algum ponto positivo em relação a essa nossa recapitulação. Sei que você entendeu muito mais do que isso, que se o tempo fosse permitido o tempo, nós poderíamos muito mais falar sobre isso. E hoje a Escola Sabatina vai terminar um pouco mais cedo para dar justamente esse tempo. Para você discutir com a sua família, na sua casa, a sua classe familiar aí, a importância desse livro que é a Bíblia. A origem dela e o quanto ela é importante para hoje. Eu quero orar com você e desejar do fundo do meu coração que quando essa crise passar, a sua fé esteja ainda mais fortalecida. Ora comigo em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa recapitulação, por essa escola sabatina, pela disposição de cada um em participar dessa escola sabatina e, sobretudo, ó grande Deus, pela leitura da escola sabatina e aquisição desse material maravilhoso, desses manuais, em todo o distrito Frei Calixto, na Igreja Adventista do Sétimo Dia como um todo também. Seja conosco, aumenta a nossa fé e obrigada por nos dar esse presente maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, as suas Santas Escrituras. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Olá, meus queridos, tudo bom? Feliz sábado a todos. Quero dizer que é um prazer a cada dia estar louvando ao Senhor, né? E nada melhor do que louvar o Senhor em minha natureza. Estarei louvando ao Senhor com um cântico que eu gosto muito, né? Que nos diz assim: quão cego outrora eu já vaguei distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Do grande amor sem par ouvi o amor de meu Jesus. Porém eu surdo então me fiz e desprezei a luz. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Temor da morte eu já senti,
pairando sobre mim. Aos pés de Cristo então corri e achei abrigo enfim. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Remido Cristo coração, eu ponho a teu dispor. Teu nome quero sempre honrar, honrar teu santo amor. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Bom, este foi o meu louvor de adoração a Deus. E nada melhor do que estar louvando ao Senhor em um lugar como esse, em minha natureza e em meias dificuldades que estamos vivendo neste mundo. O importante é a cada dia estarmos firmes, buscando a rocha que é Cristo, e devemos estar preparados, nos preparando para a sua volta. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos, feliz sábado. Chegou o momento final da Escola Sabatina. Vamos ficar de joelho para fazer uma oração em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, que nos céus habitas, te agradecemos, ó Deus, por mais uma lição realizada em teu nome. Amém. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos dando o entendimento da tua palavra, nos dando sabedoria. Continue, meu Deus, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de toda epidemia, ao meio, meu Deus, dessa enfermidade que está no mundo. Te agradecemos, ó Deus, porque aqui vivos estamos, ó Deus. Amém. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos dando força, nos dando ânimo para nós permanecer em nossas casas até passar essas quarentenas, meu Deus. Sabemos que a igreja somos nós, aonde estivermos reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Amém. Te agradecemos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.